Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Humanitas Diálogos Históricos. Eu sou o professor Jadir Gonçalves Rodrigues e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ideia de contrato social e essa ideia de que a nossa liberdade ela tem um limite claro naquele princípio que nos remete à noção de direito e dever. Quer dizer, até onde vai meu direito, a partir de onde começa o meu dever, não é? E a direito do outro. Porque nós percebemos muito essa situação nas confusões que se apresentam ultimamente no Brasil, na verdade, desde que esse senhor assumiu a presidência da República. O senhor que eu me refiro é o Mequetrefe, ex-tenente Bolsonaro Macunaíma, tá? Que ele desenvolveu esse tipo de circo, ele estruturou uma espécie de circo, onde todos os dias ele tem de chocar a sociedade brasileira com algum tipo de absurdo, com algum tipo de observação estapafúrdia, agressiva, preconceituosa, virulenta, intolerante, sabe, xenofóbica, enfim, e absolutamente irracional. As coisas mais absurdas. Eu sou glutão mesmo. Eu não trabalho mesmo. Porque ele ele não estuda, ele não trabalha, ele não sabe o que está acontecendo no Brasil. Ele não governa. Ele não governa, ele está delegando para o ministro da Casa Civil agora para governar. A única coisa que ele sabe é fazer política, é o toma lá da cá, que aliás ele é adepto disso há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas. Enfim, tá? Tem algumas observações que nós queremos fazer logo de entrada e tentarmos ser o mais rápido possível hoje. É que uma pesquisa divulgada na quarta-feira, né, na quarta-feira, no dia 9, ela vai informar, 9/2, 9 de fevereiro, ela vai informar que 80% das pessoas desaprovam o combate à inflação. 80% dos entrevistados. Tá? Ela vai informar também que 62% desaprovam o combate à corrupção. Não tem combate à inflação, não tem combate à corrupção. 80% é muito, tá? E 72% é muito também. Ou então, outro ainda, 61% desaprovam o combate à violência. Porque, na verdade, não há um combate à violência. O que ele realiza é um estímulo à violência. 63% desaprovam os empenhos do governo na geração do emprego, porque não há empenho nenhum. Né? O que há é mentira, são falácias, tá? Divulgação de dados falsos. 65% desaprovam o combate à pandemia. E 65% consideram que, ao invés de combater a pandemia, ele trabalhou como garoto propaganda para a propagação da pandemia, sabe? Para uma certa ideia de imunidade de rebanho, porque ele não fez medicina, mas sabe mais do que qualquer um médico desse país ou do planeta. Ele já é o maior mentiroso, o maior mequetrefe do planeta e é o mais sábio, onisciente, onipotente, onipresente, enfim. É isso que ele acha dele mesmo. Ele não pode ser considerado que ele faz biquinho, fica zangado, fica com cara de emburrado. Enfim, é uma criança de 69 anos, se não me engano, 68, enfim. Um pouco me interessa isso. Mas eu quero trabalhar noutra perspectiva, sabe? Porque 66%, 66% conhecem, dos entrevistados conhecem e não voltam no mequetrefe ex-tenente de maneira alguma. 66%. Então é um dado altamente representativo, ainda bem, aleluia por isso, não é? Bom, nesse contexto dessa nova pesquisa que foi divulgada na quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, acontece a polêmica levantada pelo programa do podcast Flux, né, na verdade, de um moço chamado Bruno Ayub, mas na verdade de codinome Monark, né, que ele
gosta de se apresentar bêbado, enfim, sob efeito de drogas, e, enfim, dessa vez agora ele veio com a fala, junto com o Kim Kataguiri, que é um deputado federal, de que partido nazista deveria ser legalizado no Brasil. Sabe? Enfim, que nós temos que ter um partido nazista no Brasil. Agora, ele não, e o Kim Kataguiri, deputado federal, ele vai dizer que foi um erro a criminalização do nazismo pela Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Bom, resultado disso, fim de patrocínios do podcast, né? Que tem 4 milhões de inscritos no YouTube, um número altamente expressivo. Vai render processos para o senhor deputado, com certeza. E traz à luz do dia uma polêmica extremamente perigosa. Sabe, qual o limite entre liberdade de expressão e apologia ao crime? Tá? E isso é o que nos interessa muito nesse caso aqui, porque nesse caso específico, o que foi agredido foi a comunidade judia. E a comunidade judia, historicamente, e aí não é uma coisa do Kataguiri, nem do senhor monarca, é uma coisa de historiador, é a comunidade mais antiga do planeta, ou do mundo ocidental. Pode colocar a China nem Japão nessa história. Mas do mundo ocidental. Culturalmente, eles representam um povo há muito mais de 2.000 anos, ficaram quase mais de 2.000 anos, que era um povo sem território, espalhado pelo planeta todo. E comerciantes, via de regras, e intelectuais, a boa parte deles. Então, é complicado, sabe, o que aconteceu na época do nazismo. Sabe, não dá para brincar com câmara de gás, não dá para brincar com aquilo que aconteceu. Sabe, não tem como brincar com uma coisa dessa. É diferente. E aquilo tinha método, aquilo tinha um planejamento, aquilo tinha um grupo selecionado para ir para as câmaras de gás, para se transformar em objeto de experiências científicas as mais absurdas que se possa imaginar, como o implante de braço de macaco em pessoas, de cortar um e cortar o outro, tentar implantar. Sabe, não tem como você pensar o nazismo realmente existente e tentar transformar esse nazismo em um partido político. Não é um partido político. O nazismo representou um método de extermínio, um método de aniquilação, que o que ficou mais aparente foram os judeus, por serem personagens históricas milenares e pela condição sociocultural, intelectual e econômica dos judeus. E aqui não vai nenhuma ofensa à comunidade judia. Sabe, mas você não percebeu o mesmo movimento em relação aos negros, que também eram discriminados. Você não percebeu o mesmo movimento em relação aos homossexuais ou aos deficientes, que não é uma exclusividade do nazismo, diga-se de passagem, não é? Mas essa é uma situação que você fazer apologia a um partido nazista é de uma ignorância sem limites. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão. O número de pessoas que passaram pelas câmaras de gás é um número assustador. Nós estamos vendo esse processo de desumanização aqui no Brasil. Já chegou a 100 mil. Isso é o Mequetrefe, o ex-tenente. Sabe, na época que chegamos à marca horrorosa de 100 mil mortos. Depois 200, 300, 400, 600, agora 675, caminhando para 700. E ele continua falando de gripezinha, continua falando contra a vacina, continua falando que o Brasil é o país que melhor reagiu. Isso também é crime. É desrespeito quando ele fala esse tipo de coisa. Ele fica imitando alguém com falta de ar. Isso é desrespeito. Isso é crime. Muitas pessoas morreram assim em todos os lugares do Brasil, mas principalmente o que foi muito noticiado foi no Amazonas, em Manaus. Por favor,
Chega de desumanidade. Chega de política mortífera, de discurso mortífero, de morticínio. Isso é assassinato. Se avizinha aí um período de muito trabalho para o judiciário a partir de janeiro de 2023. Muitas pessoas que não vão conseguir ser eleitas, elas vão ter problemas seríssimos, porque isso vai ser criminalizado. Vai ter de haver uma baliza para isso. Olha, eu sou contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação e de violência contra a dignidade humana de quem quer que seja. Mas apologia ao nazismo é de uma ignorância, de um desconhecimento histórico que assusta. As imagens estão aí. Aquilo não é coisa de humano, nem de bárbaro, nem de selvagem. Aquilo é coisa de louco, aquilo tem método, aquilo tem planejamento. Aquilo não considerava que o que estava sendo levado para os crematórios, sendo levado para aquelas valas comuns gigantescas, eram pessoas, seres humanos. Então, o fim dos patrocínios desse podcast é esperado inclusive a anulação total deles, porque é um grupo que tem muita força, é um grupo que tem uma cultura, não é só milenar, né? É multimilenar, sabe? A cultura dos judeus remonta a 4, 5 anos. E é um povo que ele carrega uma identidade cultural. E eles não vão deixar, sabe? Mas só que isso é só uma parte da questão, porque quem vai resolver isso é o judiciário, quem vai resolver isso é as comunidades judias espalhadas pelo planeta. Mas isso mostra um pouco dessa intolerância, isso mostra um pouco desse desprezo pela vida. É mais ou menos o que o Karl Popper, filósofo, vai dizer. A tolerância ilimitada, sem limites, leva ao desaparecimento da tolerância. Há limites para tudo, sabe? Não existe a possibilidade de você fazer o que você bem entender. Não tem como essa normalização da mentira, da agressão, sabe? Isso não está previsto no contrato social. Isso não está previsto nos critérios de civilidade de uma sociedade, de qualquer sociedade humana. É uma questão de direitos e deveres, é uma questão de princípios. Há um limite para tudo. Você não pode falar tudo o que você quiser e fazer tudo o que você quiser. Que imagina, se eu puder fazer tudo o que eu quiser, eu não vou usar carteira de motorista mais. Eu não vou usar roupa, não. Vou sair de cueca andando pelo outro lugar. Ah, isso é insano? Mas insano é umas loucuras dessas, umas maluquices dessas. Que vacina mata. Vamos invadir o hospital para provar que não tem ninguém internado. Vamos ficar imitando pessoa morrendo com falta de ar. Vamos divulgar para tomar ivermectina, vermífago, para combater vírus. Tenha santa paciência. É tão grave quanto esse outro assunto. Só que esse outro assunto diz respeito aos alemães, diz respeito aos judeus. Mas, ao mesmo tempo, apresentam para o mundo esse lado escuro da sociedade brasileira. Esse lado mortífero, sabe, que tem começado a se tornar mais ou menos predominante na sociedade brasileira. De agressões gratuitas e cada vez mais intensas. Isso é muito triste. Tá? E é muito engraçado quando a gente pensa em contrato social. O John Locke vai dizer o seguinte, lá para o século XVI para XVII, XVII para XVIII. É onde não há lei, não há liberdade. Os grandes filósofos ensinam muito, não é?
É preciso ter lei, porque a minha liberdade ela é infinita. Eu realmente posso fazer o que eu quiser. Que eu der vontade, eu vou lá e faço. É assim que funciona. Se a pessoa der vontade de matar o outro, sabe, não tem a ver com livre-arbítrio. O cara quer morrer, sobe em cima de um prédio, pula, ou faz qualquer coisa, sabe? Mas aí é uma violência dirigida ao outro, aquele que está para além de você, que tem os mesmos direitos que a gente. Então isso é desumano, é inaceitável num país como o nosso, tá? Ou em qualquer lugar do planeta. Não é só uma questão dos judeus, tá? E não é só uma questão de alemães. Bom, outra situação, depois do John Locke, é que no centro dessa polêmica, eu posso falar e fazer qualquer coisa. É isso que é a representação social disso. Eu posso fazer qualquer coisa. Sou imperador do mundo agora. Sou dono da verdade. Não. Deveres e direitos. Civilidade, humanidade, coerência, bom senso. Se eu posso fazer qualquer outra coisa com o outro também pode fazer qualquer coisa comigo. Então a sociedade vai se transformar num caos. Sabe? Não é assim, as normas existem. É mais ou menos isso, onde não há lei, não há liberdade. Infelizmente. Porque o ser humano, o homem é lobo do próprio homem, né? Isso é muito complicado por conta do egoísmo, enfim. Tá? Bom, não há limites, então, nem formais, nem informais. Realmente as pessoas acreditam que não há limite para nada. Daqui a um pouco vai aparecer alguém que vai se filmar, ele defecando, e vai colocar na rede. Todo mundo tem de ver isso. Ou ele cometendo um crime e colocar na rede. Sabe? Uma violência contra outra pessoa e alguém vai bater palma, achar que isso é bonito. E como que fica essa noção de direitos e deveres, mais uma vez? Barbárie, selvageria, incivilidade, a sociedade incivil, é nisso que estamos nos transformando? Ou essa tolerância ilimitada vai nos levar ao fim da tolerância, da ideia de desaparecimento da tolerância? O que vai prevalecer é a intolerância. E para onde vamos com a intolerância? A agressão contínua, repetida, leva aqui a mais violência. A negação absoluta do contrato social, a anomia, o caos. Daqui a um pouco alguém vai defender assassinatos, defender estupros, defender extermínio. Aliás, já estão defendendo extermínio. Né? Políticas, ações metódicas, método. Um planejamento que tem método para exterminar um grupo específico. E as pessoas defendendo. Pregar isso é bom. É uma sociedade que se encontra nas trevas. E continua essa polêmica delirante, irracional, coisa de lunático. Não há limite? Acorda, Brasil. Desperta, Brasil. É isso, a gente se vê. Eu gostaria muito que as pessoas pensassem um pouco nesse tipo de assunto, nesse tipo de discussão, que as pessoas se manifestassem. Se realmente é um vale tudo, pode fazer qualquer coisa, é o império do individualismo, do egoísmo, eu posso tudo. Eu não vou responder às críticas que vão ser dirigidas de forma veemente contra mim. Eu acho que as pessoas têm o direito de pensar o que quiserem. Sabe, eu estou exercendo o meu direito, mas eu tento manter um respeito mínimo nisso aí. O que eu falo é aquilo que está registrado. Não só aqui, mas está em documentos, está registrado em vídeos que produzidos pela própria pessoa. Esse negócio de imitar alguém com falta de ar foi numa live. Sabe, não foi eu que inventei isso. E eu acho que isso é errado. Eu venho aqui para dizer isso. Pessoal, é isso. Comentem, discordem, concordem e se inscrevam no canal. O canal precisa se fortalecer. Um grande abraço, a gente se vê, até a próxima. Desperta, Brasil. Menos intolerância,
Menos agressividade, mais bom senso, mais respeito. Humanidade. Valeu.